como é que foi pra você entrar na rádio, assim, né? Porque você sempre quis trabalhar com rádio, ou foi uma coisa que, tipo, surgiu a oportunidade e você foi? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Sempre fui um admirador, assim, né? Sempre fui um ouvinte da Jovem Pan, por isso que eu falei que eu tive o privilégio de começar como estagiário com as pessoas que eu admirava. Então, era um sonho, assim, poxa, trabalhando na Jovem Pan, como acho que ainda hoje deve ser para muitas pessoas. E na época, assim, era só o rádio, era o rádio AM muito forte, tinha o AM e o FM, mas tinha, os grandes profissionais estavam lá, as grandes transmissões eram sempre de lá. Na época não tinha... Bom, tava começando ainda a questão do pay-per-view, então os jogos ainda não era todo mundo que tinha, né? Não tinha o streaming que nem tem hoje. Então o clássico no final de semana era no rádio. Ou os jogos importantes de quarta-feira à noite era no rádio. Não tinha isso de... Ou era o que a Globo mostrava, né? O jogo de quarta à noite, 9h30, 10 da noite. Ou domingo à tarde, o resto era no rádio. Antigamente não tinha opção, né? Hoje em dia a galera fica com onde vai passar o jogo, não sei o que. Tem várias opções. Antes, cara, era no rádio. Então assim... Era o jogo isso. Ou era o jogo de quarta... TV aberta, quarta e domingo, que era a Globo e na época a Bandeirantes também transmitia. Sim. Ou era no rádio. E a rádio a Jovem Pan era a referência, né? Sim. Como existiam outras grandes rádios, ainda existem, né? A Bandeirantes, a Rádio Globo, mas a Jovem Pan sempre foi a referência. Então, pra mim, começar lá foi uma honra e foi muito divertido e de muito aprendizado, assim, tudo que eu vivi por lá. Legal pra caramba. E é interessante isso porque, assim, na faculdade, você já chegou a ter alguma introdução, assim, tipo, TV? Porque você ficou muito tempo na rádio, né? Sim. E logo depois você teve o convite pra ir pra TV. Foi isso. Como é que foi essa transição, assim? Porque é interessante pra galera que tá começando a entender como é que é isso, né? Porque hoje já tá muito essa coisa do que... Eu quero isso e pronto. E a linha é mais próximo que é o YouTube, pro que é o streaming, porque é um vídeo que você grava no Instagram, né? Tá tudo já muito, né, misturado, até o que... Lá as coisas eram mais separadas. Mas naquele momento ali, eu entrei em 2003, se não me engano, lá pra 2007, 2008, o seu Tuta, que é o dono da rádio, ele começou a pensar nessa coisa do rádio com imagem. Foi uma coisa que surgiu muito lá. Primeiro até antes, mais ou menos até nesse formato aqui, assim, o Pânico começou a ser transmitido, não sei se vocês lembram que tinha algumas câmeras dentro do estúdio. Na época da rádio? Na época da rádio, mas há muito tempo. Antes de ir pra Rede TV e tal. Antes de ir, mas era... Essa coisa assim, você entra no site que a câmera da... É meio baby, assim, tipo, né? A câmera de segurança tá aberta lá pra vocês verem. Assistir, entendi. Mas aí naquela época, o seu Tuta criou a Jovem Pan Online, que era o que ele chamava de rádio com imagem. Então o site da rádio começou a transmitir algumas coisas como se fosse o YouTube hoje. Na época nem tinha YouTube. Então foi bem um embrião do que é hoje a comunicação. Foi uma visão dele ali na época. Então, assim, o meu primeiro contato com câmera foi ali, né? Naquele estúdio, daquele jeito ali na Jovem Pan Online. E ali ele chamou para trabalhar com ele o Newton Travesso, que o seu Tuta já é um dos grandes gênios da comunicação aqui no Brasil, e o Newton Travesso também. Na época eles eram ali da TV Record, né? Isso nos anos 60, 70, sim, né? Então era ele quem era o diretor da TV Record naquela época e ele que estava implementando aquilo na Jovem Pan. Então eu aprendi muito com eles. Então quando eu fui para a televisão, claro que assim, aí o impacto, a audiência são situações, são números completamente diferentes, mas eu já estava um pouco ambientado em pelo menos conversar assim com a câmera. Sim, e é interessante isso também, dessa questão da revolução, porque, cara, hoje em dia é muito comum você ver nas faculdades já ter a questão do mídia digital, né? Isso, você na época não tinha. Na época não tinha. Mas tinha rádio, tinha TV, mas não tinha mídia digital, não tinha. E assim, quem ia pro rádio, tipo, se especializava em rádio ia. Quem ia pra TV se especializava em ia. Tipo, tinha isso ou não? Eu acho que sim, tinha, mas a TV também era uma coisa muito mais formal e muito mais... tudo muito programado, assim, como de certa forma ainda é hoje. Mas o rádio te dava muito improviso.
O rádio e sempre foi assim, muito que talvez o YouTube seja um pouco hoje, da pessoa abrir uma live e ali ele precisar ser espontâneo, ali ele precisar ser articulado para conseguir segurar uma transmissão ou uma live. Mas ali na rádio mais ainda, porque você imagina que você não tinha imagem. Então você precisava segurar a audiência conversando com as pessoas, né? E o rádio sempre foi um grande companheiro, assim, né? De todos. Você acredita que existem algumas pessoas que falam que o rádio, em algum momento dessa transição tecnológica que a gente vive, pode acabar? Você acredita nisso? Você acha que pode? Então, eu ouço isso desde que eu entrei na rádio, né? E de certa forma o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser também um programa de rádio, é um programa de entrevista, só que tem câmera e a plataforma que você usa para assistir a esse programa não é mais aquele radinho de pilha, talvez seja um tablet ou o seu celular ou um computador. Então acho que o formato ele vai se adaptando, mas a gente vê que quando a energia acaba, quando tem uma ou outra dificuldade, é sempre o rádio que acaba salvando assim todo mundo.